Olá! E aí, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Foi uma semana super legal, pesquisando mais sobre o sagrado feminino para trazer para nossa aula. Falar mais um pouquinho sobre esse conteúdo tão especial. Vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos na semana passada? Na semana passada, nós estávamos falando sobre um dos arquétipos do sagrado feminino. Nós estávamos falando sobre as anciãs. Isso, sobre aquelas mulheres mais velhas. E agora, eu vou te propor uma coisa. Um momento de reflexão. Eu vou te dar aí um tempinho para você pensar. Feche seus olhos e imagina. Quando a gente fala a palavra anciã ou idosa, qual imagem de mulher vem na sua cabeça? Como que você imagina essas mulheres idosas e anciãs? Pensa rapidinho aí em como que você imagina essas mulheres mais velhas. Então, quando eu era criança, sempre que eu ouvia a palavra idosa ou anciã, eu imaginava uma senhora muito velhinha, de óculos, cabelinho branco, sentada, fazendo crochê, fazendo tricô. Aquelas coisas que a gente costuma ver representado nos livros, nos filmes. Mas eu cresci e mudei essa minha visão das pessoas idosas, das pessoas anciãs, principalmente das mulheres. E para ajudar você a mudar um pouquinho essa ideia que a gente tem sobre as anciãs e sobre as idosas, eu trouxe para você a história da dona Almeri Pereira. A dona Almeri Pereira é uma senhora de 71 anos de idade que vai fazer você também mudar a sua visão sobre as anciãs, sobre as idosas. Vamos conhecer a história da dona Almeri Pereira? Presta atenção nesse vídeo. A educação, a formação te faz tu ter conhecimento para te poder argumentar alguma coisa. Porque ninguém pode argumentar sem conhecimento de causa. E conhecimento de causa é na educação, é com o estudo. E a gente sempre tem alguma coisa para ensinar e alguma coisa para aprender. Fiz a EJA, já com 60 e poucos anos de idade, e daí, quando terminei, eu disse assim, mas eu vou fazer vestibular. Eu vou para Santa Maria, lá para o UFSM, lá no campus, porque eu quero estar no meio de gente. E foi assim que eu cheguei até aqui. Passei em segundo lugar dessa vez na minha categoria, e daí ingressei em 2015 na pedagogia. Em aula todos os dias, as aulas eram à tarde, são muitas disciplinas e tu tem que te esforçar muito, ler bastante, né? E tem muita teoria e muita prática também, muitos trabalhos para fazer para te conseguir interagir com crianças. Desde do terceiro semestre a gente já ia nas escolas, fazer umas observações e interagir 1 ou 2 dias. Foi muito legal. Até o dia que terminou o estágio, a professora regente veio e falou para eles que era o meu último dia, que eu ia sair. Eles começaram, não vai embora, professora, nós vamos ter saudade da senhora. Até começaram a escrever cartinhas para mim, foi muito emocionante. O meu TCC se referia à inclusão de alunos surdos em escola estadual, mas depois de examinar 147 dissertações da UFSM, porque se referia aqui, pendeu para a inclusão de surdos na UFSM, porque foi o que eu mais encontrei que falasse.
Então é assim, o TCC muda de rumo, muda de nome, muda de... A pergunta é a mesma, né? A gente tem um foco, mas ela pode modificar. Tirei 10. Tirei 10 e ainda recebi uma homenagem lindíssima da banca. A formatura foi homenageada, agradeço aos professores, aos colegas, porque inclusive o colega que escreveu o discurso representando a turma, ele falou muito lindo, ele falou de mim. Eu agradeço muito esse colega e como agradeço também as outras professoras que também falaram em mim. A UFSM na minha vida agora ela me preencheu, me satisfez, né? Ela é parte da minha vida. Eu amo a UFSM, eu amo. E aqui tem profissionais legais e os estudantes são tudo assim, pessoas que eles... Pode às vezes até tu pensar, ninguém está dando bola para ninguém. Mas se tu precisar de alguma coisa, com quem tu falar, eles têm uma educação e um respeito para te ajudar no que a gente solicitar. Então aqui é tudo. Eu torço muito para que continue esse sistema, essa UFSM, com esse estudo, com essa dedicação que eles têm, porque eu fui lindamente acolhida aqui. E aí, o que você achou dessa história da Dona Almeri Pereira? Aos 71 anos de idade, ela se formou na faculdade. Olha só que história legal! Mostrando pra gente que não é porque a pessoa é mais velha que ela precisa ficar sentada em casa, tendo gatos, como a gente costuma ver na televisão, né? Aquela pessoa velhinha, cheia de gatos, fazendo tricô. Dona Almeri Pereira, muito pelo contrário, foi para a universidade, foi estudar, realizar o sonho dela de ter aí um curso superior. Olha que bacana! E a Dona Almeri Pereira, no dia da sua formatura, ela falou uma frase muito bacana, que nós vamos ler juntos agora, combinado? A frase que ela disse foi a seguinte: ninguém sabe tudo. A pessoa pode ter 100 anos, mas sempre vai ter alguma coisa para aprender. Super legal, né? A gente imaginar que pode ter 100 anos de idade, vai continuar tendo muitas coisas para aprender. E eu aprendo todos os dias, quando eu converso com outras pessoas, quando eu vou para algum curso, para alguma aula na universidade, quando eu faço alguma pesquisa, leio algum texto para trazer aqui para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro arquétipo do sagrado feminino. Nós já falamos sobre as mães, nós já falamos sobre as anciãs e hoje nós vamos falar sobre as donzelas. Aí você deve estar pensando, donzela, professora? Essa palavra parece que saiu de um filme, de uma história medieval. Nós hoje em dia usamos mais a palavra meninas, que na verdade quer dizer praticamente a mesma coisa. Nós usamos muito aqui no Brasil as palavras menina, moça, ou aqui na região sul do país a palavra guria, que na verdade também são sinônimos aí da palavra donzela. E nós vamos começar a nossa fala sobre as donzelas, sobre as meninas, lendo uma poesia da Cecília Meirelles, que eu tenho quase certeza que você já leu em algum lugar. Provavelmente no seu livro de língua portuguesa ou em algum outro livro de literatura que você pegou lá na biblioteca da escola para ler. Provavelmente você já viu essa poesia em algum lugar. E nós vamos ler juntos agora. Acompanhe a leitura lá comigo. As meninas. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia! Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia!
Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela, uma que se chamava Arabella, uma que se chamava Carolina. Mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia, Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles escreveu, então, esse texto como uma homenagem a essas meninas. Como esse texto é super legal, e se você ainda não leu ele nas aulas de língua portuguesa, provavelmente ele ainda vai aparecer em algum material seu, nós vamos então desenhar a janela das meninas. Mas eu vou te convidar a fazer um desenho escolhendo uma menina que você conhece e colocando essa menina na janela. A janela você pode desenhar parecida com a janela da sua casa. Eu vou fazer uma janela igual a da minha casa, combinado? Então a janela da minha casa, ela é um retângulo dividido no meio. E ela abre um lado só de cada vez. E a menina que eu escolhi para desenhar na minha janela se chama Sabrina, que é a minha filha. Então eu vou escrever o nome dela aqui em cima. E vou desenhar a Sabrina na janela. E você escolhe aí uma menina para desenhar na sua janela, combinado? Então lá na minha janela eu vou colocar a Sabrina. Ela tem o cabelo todo enroladinho. E eu vou desenhar aqui do lado dela, vou aproveitar que eu tô fazendo a janela, o gatinho que ela tem de estimação. Então eu vou desenhar aqui o gatinho dela, olhando pela janela, junto com ela. E você aí na sua janela, escolhe uma menina bem legal, faz o desenho e coloca o nome dela. Se você é menina, você pode desenhar você mesma na janela. Ou então, alguma amiga sua, alguma colega, sua irmã, sua prima. E os meninos, escolham aí uma menina que vocês conhecem e representem lá na sua janela, combinado? Então, faça o seu desenho e a gente já volta a conversar mais um pouquinho. Agora que a gente já fez aí a nossa cópia do poema e já fizemos o desenho da nossa janela, lembra que no comecinho da aula eu falei que quando a gente está falando de sagrado feminino, não é a palavra menina que se usa? Se usa uma palavra que se usava bastante antigamente, mas em textos religiosos ainda se usa esse termo, que é a palavra donzela. No dicionário, existem muitas explicações para essa palavra. Nós vamos ler as duas que cabem aqui na nossa aula, combinado? Então, acompanhe a leitura junto comigo. Donzela, título de nobreza atribuído às filhas solteiras de pessoas importantes, especialmente filhas de reis e fidalgos. Mulher que nunca se casou. Então, a donzela é essa menina que foi crescendo e que continua solteira. Então, todas as meninas, do momento que nascem até o momento do seu casamento, são consideradas donzelas. Ou, como a gente fala aqui no Brasil, moças, meninas ou gurias, como se fala na região sul. Então, essas donzelas, elas têm também o seu lugar e a sua importância dentro do sagrado feminino.
Nós vamos conhecer agora duas dessas meninas que se destacaram na luta aí pelos direitos ou dentro da sua religião. A primeira delas é a Malala. Vamos ler uma frase que a Malala disse? Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Malala Yousafzai. O nome dela é um pouquinho difícil de falar, não é mesmo? A Malala, ela ficou muito famosa porque ela estava lutando para poder estudar. Lá no país de onde ela vem, existe um regime governamental muito complicado e as meninas não podiam ir para a escola, não podiam aprender. Mas a Malala tinha o sonho de ir para a escola. E ela ficou muito famosa por essa sua luta. Ela sofreu muito lá no seu país. E hoje ela é conhecida no mundo inteiro pela sua luta pela igualdade e pela educação. Inclusive, tem um livro escrito para crianças que conta a história da vida dela, que é o livro Malala, a menina que queria ir para a escola. Quando as aulas voltarem a acontecer na escola, você pode procurar lá na sua biblioteca, se tem para emprestar, ou se não, você pode procurar na biblioteca pública em algum espaço onde você consiga ler. É um livro super legal, uma história muito bonita. E a Malala, ela segue a religião muçulmana. Dentro da religião muçulmana, as meninas podem aprender a ler e a escrever, podem ir para a escola, podem ir para a universidade. Inclusive, a primeira universidade do mundo foi fundada por uma mulher muçulmana. Mas, infelizmente, no país onde a Malala morava, as pessoas não pensavam assim. E por isso ela sofreu muito. Mas se a gente prestar atenção, tanto na foto que apareceu ali para você do lado da frase, quanto na capa do livro, a Malala usa o hijab, porque ela continua seguindo a religião muçulmana. Mesmo não morando mais no seu país, mesmo hoje morando em outro país, viajando pelo mundo todo, fazendo discursos, palestras, ela continua seguindo a sua religião. E, recentemente, ela se formou na universidade. Então, a Malala conseguiu realizar o seu sonho de estudar. A outra menina que nós vamos conhecer se chama Anne Frank. Ela também ficou muito famosa. Vamos ler uma frase dela? Apesar de tudo, eu ainda creio na bondade humana. Por que a Anne Frank escreveu essa frase? A Anne Frank é judia. E durante o período da Segunda Guerra Mundial, ela foi presa junto com outros judeus pelo regime nazista. E ela ficou presa num campo de concentração. Ela tinha apenas 12 anos de idade. E ela resolveu escrever um diário contando o seu dia a dia no cativeiro, contando como era a sua vida. Esse diário foi encontrado muitos anos depois e foi publicado em forma de livro. Hoje nós temos vários livros, vários filmes que contam a história da Anne Frank, baseados nesse diário, onde ela escrevia como era o seu dia a dia. A Anne Frank se tornou também um símbolo da luta pela igualdade, pelo fim da intolerância religiosa e da intolerância também com etnias diferentes, que foi o que aconteceu ali no período da Segunda Guerra Mundial. Então essas duas mulheres, duas donzelas, duas meninas, ficaram muito famosas por lutar pelos seus direitos, mesmo em regimes autoritários, mesmo em momentos em que era muito difícil poder se expressar. Duas histórias muito legais e que vale a pena a gente conhecer. E por falar em histórias, hoje nós vamos ter a Hora da História. Hoje eu trouxe um livro para ler para vocês. Não é sobre a Anne Frank e nem sobre a Malala, mas é um livro que fala sobre um tipo de personagem que eu tenho certeza que você também conhece. Com certeza você já viu muitos desenhos animados, muitos filmes, muitas histórias sobre princesas, não é mesmo? E pensando aqui nas mulheres que nós conhecemos ao longo das nossas aulas sobre o sagrado feminino, nós vimos mães, anciãs e donzelas que não tinham nada de princesas, não é mesmo?
E se eu te contar que existe um tipo de princesa bem diferente daquele que a gente está acostumado a ver nas histórias e nos livros? É esse tipo de princesa que nós vamos conhecer agora no livro Uma Princesa Nada Boba. Então agora nós vamos ler o livro Uma Princesa Nada Boba. Quem escreveu esse livro foi o Luiz Antônio. No livro nós temos ilustrações do Biel Carpenter. Mas aqui pra gente eu trouxe uns outros desenhos para você ir imaginando como será essa princesa nada boba, combinado? Então vamos começar a leitura? Por que eu não podia ser uma princesa? Eu só queria que alguém me explicasse. Por isso andava nas bordas. Sentia alegria vazia, ria, até gargalhava, mas era a mesma felicidade daqueles sambas bem antigos. Aprontava com os outros. Claro, que menina não faz isso? O que eu fazia? Colocava minha irmã de castigo com as bonecas, imitava a professora torta como vela ao sol, escrevia verdades de mentira e mentiras de verdade nos diários das minhas amigas. Aprontava comigo mesma, mandava bilhetinhos para o Antônio dizendo que era Ana, e ele ficava todo bobo atrás dela, que não entendia nada. Dentro de mim, meu peito se quebrava como um cristal. Mas sempre chovia na minha cabeça e ela transbordava. Por que eu não podia ser igual a uma princesa? Cachinhos dourados, longos fios escorridos, narizinho pontudo. Nome importante. Para quem não me conhecia, eu me chamava Stephanie e fazia questão de dizer com P e H. Por que eu não podia ser igual a uma princesa? Minha filha, você é uma princesa. E meu pai trancava o rosto com os mais pesados cadeados, com correntes grossas. O advogado, que sempre tinha resposta para tudo, silenciava de dor profunda. Minha mãe, a professora, tinha todas as respostas para os seus alunos. Sempre respondia com a calma do mar sem ondas. Suas palavras gingavam, se esquivavam e escapavam. Minha filha, você é uma princesa. As aulas estavam acabando. Rezei. Quero voltar para a escola com cabelo de princesa, rosto de princesa, roupa de princesa. O colo da minha avó eram minhas férias. Naquele janeiro fui para o sítio. A casa tem guarita, portão eletrônico, cachorro. O sítio tem mato, rio, sapos. Ela percebeu na hora. Nem precisei não brincar com borboletas e não contar estrelas. Acho que falei com os olhos. Minha avó me deu um banho, cantando enquanto jogava água em mim. No balde, muitas folhas. A água tinha perfume e carinho. Por que eu não podia ser igual a uma princesa? Ela não repetiu, minha filha, você é uma princesa, mas riu bastante. Minha neta, que tipo de princesa você quer ser? Hã? Como assim, que tipo de princesa? Minha vozinha riu mais ainda, como sabiá na laranjeira. Minha neta, vá dormir com essa roupinha branca. Amanhã te acordo e você joga essas flores no rio para vovó. Choveram pétalas amarelas no meu sonho. Minha avó inventava essas coisas e eu sempre fazia o que ela pedia. Limpou uma remela do meu olho, beijou a minha testa e mandou que eu fosse. O sol ainda estava se vestindo quando saí para ir ao rio. Bocejava, sentindo orvalho nos meus pés. O rio andava devagarinho. Senti um perfume conhecido de planta. Macaçá era o nome. As flores foram embora no rio. Sentei e olhei meu rosto na água. Gritei um pensamento. Por que eu não podia ser igual a uma princesa? Nem a vi chegando. Moça, essas flores são da minha avó. Pensei que fossem do rio. Ela tinha razão. Agora eram do rio. A moça estava coberta de ouro. Não parecia uma princesa, mas estava muito bonita. Que tipo de princesa você quer ser? Ah, essa pergunta de novo?
E ela me mostrou, veja aqui no ABB. Eram tantas, e quando aparecia uma delas no ABB, eu ouvia suas histórias na minha cabeça. Elas eram diferentes das princesas que eu conhecia. Não só pelos cabelos, vestidos, castelos, elas eram inteligentes e nada bobas. Oiá foi uma princesa das terras onde hoje é a Nigéria, na África. Viveu por volta do ano 1400 a.C. Além de ser muito bonita, era uma guerreira. Não tinha medo de nada, nada, nada. E virava búfalo quando queria. Desde quando princesa faz tudo sozinha? Ou tem superpoderes? Não tem medo nem da morte? Nzinga Mbande foi princesa e depois rainha do reino de Ndongo, onde hoje fica Angola. Nasceu em 1582. Conseguiu a aliança de vários reinos para lutar contra a invasão dos portugueses, que queriam escravizá-la. Ué, princesa que não fica chorando à espera de um príncipe? E vieram outras histórias. Vi a moça que segurava o ABB, a mais linda de todas, usando sua beleza com inteligência e conseguindo o que queria. E vi a avó da minha avó, princesa vinda de Queto, negociando, conversando, resistindo e juntando muita gente na Bahia. Chorei. As lágrimas tinham sabor de sal e de revelação. Tirei a mão do rosto. A rainha tinha ido embora. Mergulhei no rio e saí de lá diferente. Sou uma princesa. Escorregavam sorrisos da minha avó. Pronto, já sabe que tipo de princesa quer ser. Liguei para os meus pais. Eu sou uma princesa. Você sempre foi. O silêncio depois da conversa foi o mais lindo que já ouvi. Na volta às aulas, chamei a Ana e contei tudo. Ela disse que queria ser Nzinga quando crescesse. Aninha, só, por favor, me chama pelo meu nome de verdade? Continuei aprontando muito, talvez até mais. Olhei para o Antônio, sorri sorriso de flor sendo regada. Meu nome nunca foi Stephanie com PH. Eu me chamo Odara. Nome de princesa, nada, nada boba. E aí, gostaram da história da princesa? Essa princesa nada boba? Então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre o sagrado feminino e vimos que existem muitos tipos de princesa. E a sua tarefa dessa semana é, com base nas mulheres que você conhece e naquelas que conhecemos nas nossas aulas, criar uma princesa nada, nada boba. Então agora é a sua vez de criar uma princesa. Então agora que você já tem aí uma ideia de como você vai criar essa sua princesa nada, nada boba, você pode escolher um nome legal para ela, uma roupa que você acha que essa princesa nada boba merece usar, e nós nos encontramos na semana que vem para falar de um conteúdo novo, combinado? Então fique bem, lave bem as mãos, tome bastante água e até semana que vem.